Graça e paz, amém, glória a Deus, que é o irmão Ezequias Ramos, e estamos hoje aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, amém? Hoje o tema é Davi e você. Pensando bem, é mais que necessário fazermos esta comparação e analisarmos alguns pontos. Iremos percorrer por 4 pontos para que você fique mais entendido e que você possa conseguir ver, ouvir tudo que Deus tem para você e você ainda não sabe, ainda não percebeu. A palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 ao 37, vai nos contar a história do enfrentamento, da batalha de Davi com Golias. Golias, claro que você já ouviu falar, e acredito que você está cansado de ouvir falar de Golias. Golias era implacável, era temível, era um homem mortal, muito bom em guerras. Mortal porque ele era impiedoso, ele sentia prazer em matar. Golias, na atualidade da sua época, era o mais temível de todos os guerreiros. Desde a sua pequena infância, sempre em meio de guerras, de sangues e massacres. A prova é que ele cresceu e se tornou um guerreiro respeitado entre o seu povo filisteu, temível e temido por todos. Mas nós não estamos aqui para falar de Golias. Estamos aqui para falar de Davi e você. E dentre tantas coisas que me chamam a atenção, Davi, um jovem pastor e músico. Davi não era guerreiro. Davi não entendia de tática de guerra. Davi não foi formado para a guerra. Os seus irmãos, sim, já faziam parte do exército do rei Saul. Os seus irmãos tinham conhecimento, mas Davi não. Davi realmente era o pastor de ovelhas e músico. Mas os 4 primeiros pontos que eu quero expor aqui a você. O primeiro dele é: Davi era leal ao seu Deus. A lealdade de Davi para com Deus, ela não tinha limites. Enquanto o seu povo e o exército de Israel ficava clamando e reclamando de quem poderia vencer Golias, Davi, ele permanecia fiel e leal ao seu Deus. Ele não quebrou os princípios de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, ele falou para o rei Saul: "O Senhor me livrou da mão do leão e do urso." Davi conseguia entender que quem fez ele vencer o urso e o leão não foi a força de suas mãos, a força do seu braço. Ele entendia que era o Espírito de Deus agindo em sua vida para salvar as ovelhas de seu pai. Davi poderia muitas das vezes chegar para o rei Saul e dizer assim: "Olha, rei, eu sou o melhor, eu sou muito bom. Eu já derrotei urso, eu já derrotei leão. Eu sou forte, eu sou capaz." Mas Davi não fez isso. Pelo contrário, Davi disse: "O Senhor me livrou da mão do urso e do leão." Um ponto aqui importante. A quem você tem atribuído as suas vitórias? A quem você tem atribuído as suas conquistas? Se você tem sido leal ao seu Deus, então com certeza você está retribuindo as suas vitórias e conquistas ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso.
Davi não hesitou em dizer para o rei que a sua vitória foi dada por Deus. Um segundo ponto importante. Davi era destemido, valente, intérprete, que não teme. Davi não temia. Ele era corajoso, ele era valente. E preste bem atenção o que diz o texto sagrado. Mesmo sendo um jovem, após o ataque do urso e do leão, ele ia atrás e matava o urso e matava o leão. O rei Davi, em um certo momento, pronto para ir lutar contra o gigante, o rei lhe ofereceu a sua armadura, mas Davi não quis usá-la. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você é destemido, você é corajoso, você tem o Espírito de Deus em você, você não precisa de lutar as suas batalhas com o que os outros têm. Você luta as suas batalhas com o que Deus te deu. Preste bem atenção no que diz. O rei deu a Saul a armadura, mas Davi não aceitou. Amado, enquanto você aceitar o que os outros estão te dando para a batalha, o nome do Senhor não será glorificado em sua vida. Porque o nome do Senhor só é glorificado em nossa vida a partir do momento que nós aceitamos lutar com o que Deus colocou em nossa mão. Um terceiro ponto, Davi era cheio de fé. Fé. Davi tinha fé. Uma fé inquestionável. Davi acreditava ontem, acreditava hoje e acreditava amanhã. Preste bem atenção. Ele acreditava fielmente no poder salvador de Deus. No capítulo 17, versículo 37, na parte B, ele me livrará das mãos deste filisteu. Ele nem tinha lutado com Golias. Os seus irmãos temiam, tinham medo. Homens guerreiros tinham medo. Davi não era guerreiro, ele era pastor e músico. Como pode este homem dizer isto? É porque a sua fé era inabalável e estava alicerçada em Cristo Jesus. Até quando você vai ficar com a fé abalada? Com a fé cheia de questionamentos? Isto não é fé, amado. Acreditar em Deus é depositar toda a sua fé e confiança e não temer os maus. Não temer os dias ruins. Pelo contrário, olha o que Davi disse para o rei. Da parte do capítulo 17, versículo 37, parte B. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Davi estava ciente de que Deus tinha o poder para livrar a nação de Israel, para livrar ele das mãos do gigante. E preste bem atenção. Davi não encheu-se de coisas para lutar contra o gigante. Lembra daquele outro tópico que nós estávamos falando? O tópico 2. Você não precisa de usar coisas dos outros para lutar as suas guerras espirituais e existenciais. Você precisa de crer no Deus do impossível. Chegue, pare com isso agora. Não creia na força dos outros, creia na força do Deus eterno, porque é Ele quem nos sustenta. Davi conhecia e sabia que tinha um Deus, que Ele derrotou o gigante. Ele derrotou o urso, o leão, e Ele também derrotaria o Golias. E para a gente ir para o nosso quarto tópico, preste bem atenção. No quarto tópico, Davi fala aqui,
Capítulo 17 também, versículo 32. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Davi era comprometido. Sabe de uma coisa? Se você é comprometido, é uma das virtudes que havia em Davi. Davi era comprometido com o seu povo, com a sua nação. Davi não aceitava ser envergonhado pelo filisteu. Até quando você vai aceitar ser envergonhado? Até quando você quiser. Porque a partir do momento que você falar assim, não, a partir de hoje, eu não serei mais envergonhado. Então você passará a se tornar uma pessoa comprometida. E uma pessoa comprometida, ela vai fazer toda a diferença. Olha só. Ser comprometido é ter compromisso. E aqui eu quero que você entenda algo muito importante. No reino dos céus, não é diferente. Você acredita nisso? Davi poderia ficar como os demais, mas Davi não aceitou. Ele tinha um compromisso, ele tinha um nome a zelar. Qual que era? O nome do Senhor Deus. É isso que você precisa? Você precisa ser leal, destemido, cheio de fé e comprometido. Uma pergunta: o que você tem feito para o reino de Deus? Entenda o princípio disso aqui. Davi lutou para a glória de Deus. Davi não lutou para a sua glória. Davi não lutou, não se expôs, não se dispôs a lutar contra o gigante para mostrar que ele era capaz. Não só porque ele não era capaz, mas porque ele também entendia que o poder está nas mãos de Deus. Você vive lutando, lutando e nada tem dado certo. Talvez seja o problema este. Você quer todas as vitórias para você. Você quer expor às pessoas todas as vitórias e dizer, eu lutei com as minhas mãos e eu venci. Não, você não vai conseguir. Os irmãos de Davi também queriam isso. Queria vitória para si, mas nenhum teve a coragem, nenhum foi destemido, nenhum foi leal a Deus, nenhum foi cheio de fé e comprometido a ponto de vencer o gigante. As suas vitórias, elas não pertencem a você, elas pertencem a Deus. E no final você verá, assim como a nação de Israel regozijou-se no Senhor, a sua família, sua vida também irá se alegrar no Deus eterno. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus continue te caminhando, te orientando. Leia a palavra de Deus. Não desista. Seja leal ao teu Deus. Seja cheio de fé, destemido e comprometido com o reino de Deus. E com certeza, as demais coisas Deus irá acrescentar em sua vida. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreve no nosso canal. Que Deus em Cristo abençoe você. Em nome de Jesus.